Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e todas as informações em referência aí ao nosso amor em comum, Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar muito sobre a derrota de ontem, né? A terceira derrota consecutiva do Vasco, jogando fora do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, que acaba culminando, né, com a demissão, com o desligamento do treinador Fábio Carille, né? Algo que a gente já pedia aqui no canal há muito tempo. Então a gente vai falar bastante sobre o jogo, sobre a saída do treinador. A gente vai trazer para vocês na íntegra a coletiva de imprensa do presidente Pedrinho, né, que falou após a partida, e vamos falar também já sobre o novo treinador que assume, né, que vai treinar o Vasco aí agora pelas próximas partidas de forma interina, né? A gente já tem um treinador aí escolhido para poder comandar a equipe do Vasco, muito provavelmente até o final do mês de maio, né? Até ali a paralisação do Campeonato Brasileiro, e até lá o Vasco vai buscar um novo técnico, que a gente vai trazer alguns nomes, né? Como, por exemplo, o favorito, que é Fernando Diniz. É um nome aí que ganha muita força no momento, né? Um nome que é muito forte ali dentro da diretoria do Vasco. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes, queria pedir para você deixar o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá embaixo naquele botão vermelho. Lembrar a galera que está precisando de uma grana, né? Tá precisando aí de um dinheiro para fazer uma obra na sua casa, pagar uma dívida, para entrar em contato com a Mais Ágil nesse número que está na tela aqui agora. Eles ajudam você a sacar o seu fundo de garantia, né? Que é o seu FGTS de forma antecipada. Beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, cara? Um jogo equilibrado, um jogo ali que, sinceramente, o Cruzeiro não fez muito para ganhar do Vasco. Eu acho que o Vasco até no primeiro tempo teve mais chances, né? Teve ali 3 defesas do Cássio, que foram defesas muito difíceis, né? Uma cabeçada do Coutinho, uma finalização do PH e a outra finalização do Hugo Moura. Acho que no primeiro tempo o Vasco até mereceu sair na frente do placar, fazer 1-2 gols. Mas no segundo tempo, com aquele jogo burocrático, aquele jogo ali, né, de um time querendo se defender, o outro também, acaba que o Cruzeiro faz um gol, sai com a vitória, né? O Vasco mais uma vez jogando um futebol fraco, um futebol sem intensidade, sem organização, e acaba que no final o Pedrinho, né, assume a responsabilidade, né, na coletiva de imprensa. Ele fala ali que não gostaria de demitir o Carille, mas acabou que, né, que pelos resultados, pela forma do Vasco jogar, a melhor opção realmente foi aí a saída do treinador. Então agora, a partir desse momento, o Vasco tem uma sequência de jogos fora de casa muito complicados, né? Na quinta-feira a gente pega o Operário pela Copa do Brasil, jogo de ida. Depois temos o Palmeiras lá no Mané Garrincha, né? O jogo que vai ser em Brasília. Depois temos Copa Sul-Americana, se eu não me engano, o Vasco vai enfrentar o Melgar fora de casa. Depois o Vasco tem aí outros desafios aí. O Vasco vai ter 6 jogos seguidos longe do Rio de Janeiro, né? Eu, particularmente, acredito que o Pedrinho não vai contratar um novo técnico rápido, né? Não acho que ele vai anunciar aí um novo treinador aí daqui a 1, 2, 3 dias ou uma semana. Eu acho que ele vai manter o Felipe Maestro, né? Ele anunciou ontem que o Felipe vai assumir o cargo novamente, como ele assumiu no final do ano passado, né? Quando o Rafael Paiva foi demitido, né? O Felipe assumiu ali os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, foi até bem, fez ali até boas. O Vasco fez até boas partidas ali naquele finalzinho de temporada, né? O Felipe agora reassume o controle da equipe, né? Ele que conhece o elenco, ele que tá ali, né? Ajudou na montagem, ajudou ali nas contratações, então ele tá no dia a dia, conhece os jogadores. Acho até que pode, né, fazer ali algumas mudanças interessantes. Não acho que o Felipe deve ser mantido de forma permanente. Eu acho que tem que ser um cargo realmente interino, né? Vai ser um cargo ali temporário, mas acho que é o certo ele assumir nesse momento, né? Porque ele é um cara que está ali no dia a dia, conhece muito bem o que está acontecendo ali dentro do elenco do Vasco. Então ele vai assumir agora como treinador, e aí fica agora a grande dúvida de quem será o escolhido, né? De quem será o treinador que o Pedrinho vai atrás para poder assumir, né, o comando técnico do Vasco aí para o restante da temporada. Eu tenho algo que é muito positivo. A gente vai ter uma parada de mais ou menos um mês após ali o mês de maio, né? No final de maio a gente vai ter o Campeonato Mundial de Clubes acontecendo, né? Então o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana vão parar. A gente não terá jogos, vai ser um mês inteiro ali
de treinamento, de preparação e contratações, né? O Vasco vai poder ir ao mercado para trazer jogadores, inclusive o Pedrinho ontem confirmou que o Vasco vai trazer reforço de peso. Ele falou, ó, vamos trazer jogador de muita qualidade, jogador ali diferente, jogador que vai chegar para ser titular, então isso é muito importante. E aí agora surge essa questão, né, de quem será o treinador, quem será esse nome. Para mim, o nome vai ser o Fernando Diniz. Por que eu falo isso? Porque é um nome que o Pedrinho gosta muito, o Pedrinho é muito fã do trabalho do Fernando Diniz. O próprio Fernando Diniz, semana retrasada, deu uma entrevista falando que quer voltar a treinar o Vasco, que tem uma dívida com o Vasco, que ele sonha em retornar ao clube. E eu acho, cara, que, sinceramente, dos nomes que estão no mercado, eu sei que o Fernando Diniz é um cara muito contestado, é um cara que muita gente reclama, né, pela forma dele jogar, mas, cara, eu acho que é um dos únicos treinadores que pode tentar fazer esse time jogar bola. Características de jogadores que o Vasco tem no elenco, que eu acho que se encaixariam nesse perfil do Fernando Diniz. Tem aí outros treinadores livres, né? Tem o Dorival, tem o Tite, tem o Sampaoli, mas, cara, nomes muito difíceis, né? O Dorival e o Tite, por exemplo, acabaram de negar convites do Corinthians. Tem o Pedro Caixinha, que saiu do Santos, tem o Ramon Dias, que saiu do Corinthians, mas que está em litígio com o Vasco. Então, particularmente, eu acho que de nomes brasileiros, treinadores que estão livres hoje no mercado, o Fernando Diniz realmente seja a opção mais viável e talvez a melhor, né? Talvez a melhor opção. Tem nomes estrangeiros, né? Tem nomes de treinadores portugueses, treinadores argentinos, mas aí fica aquela grande questão. Será que seria interessante trazer um treinador que não conhece o elenco, um treinador que não sabe realmente ali o que vai lidar com esse time do Vasco? Eu acho que é uma preocupação muito grande, né? Eu acho que pode ser realmente um risco muito grande você trazer um treinador aí que nesse momento, no meio de uma temporada, tenha que assumir, tenha que conhecer o elenco, tenha que botar esse time para jogar bola. Eu acho que é um risco muito grande. Eu vou deixar com vocês aqui agora a coletiva de imprensa do Pedrinho, né? A entrevista do Pedrinho após o jogo de ontem, né? Ele falou, deu ali, né, a entender que ele assume a responsabilidade. Ele diz ali que ele se sente muito até culpado por tudo que aconteceu. Acho bacana o Pedrinho ter falado isso, né, assumindo aí muito da responsabilidade do momento que o Vasco está vivendo. Eu vou deixar com vocês aí e queria a opinião da galera. Quem vocês acham que deveria ser o novo treinador do Vasco? Vocês acham que o Felipe deveria ser mantido de forma permanente? Vocês acham que o Fernando Diniz é um bom nome? Vocês iriam atrás ali de um Dorival, de um Tite, de um Sampaoli? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Gostaria muito de saber aí o que vocês estão aí pensando em relação a tudo isso. Beleza? E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Quem puder colaborar com a gente também através do Pix. O Pix do canal tá aqui na tela agora. A gente quer voltar a fazer as coberturas dos jogos fora de casa. Então quem puder, ó, dar essa moral, qualquer valor é bem-vindo. Dá essa ajuda pra gente. E agora com vocês, a entrevista do presidente Pedrinho aqui com a gente. Valeu, um abraço. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille, e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão, parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador, e essa responsabilidade é minha. Foi que eu comecei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo, e aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então, o ambiente estava interno muito bom com os atletas. O Carille é um cara muito especial, a comissão técnica é muito especial, um trabalho muito sério e duro, mas por todo um contexto, infelizmente, né, todo mundo fala que sempre sobra para o treinador, e é uma verdade, mas essa responsabilidade é minha. Eu acho que tem todos nós que estamos trabalhando aqui com futebol, atletas, jogadores, né, a comissão técnica, todo o departamento esportivo, nós somos responsáveis porque a gente bota uma sobrecarga no treinador como se tudo fosse culpa dele. Não é fácil fazer isso, como as pessoas falam, né, é mais fácil trocar o treinador, não é fácil, mas às vezes é necessário. Mas eu quero deixar bem claro que a responsabilidade é minha, e agradecer muito ao trabalho do Carille e de toda a comissão técnica nesse período que ele teve com a gente. Agradecer mesmo de coração. Foi um desligamento muito duro para mim pessoalmente, né, que tem uma questão humana muito grande, que eu sei que existe uma resistência por muitas pessoas sobre a questão humana, se tratando de alguns cargos, principalmente como eu, como presidente, que eu já falei isso algumas vezes, que as pessoas acham que a gente, porque exerce uma função de liderança, que a gente tem que ter um coração de ferro. E eu nunca vou ter um coração de ferro, eu sou humano e trato as pessoas de forma muito cordial, com uma visão realmente, um aspecto humano muito grande, e também com profissionalismo. Então, na hora de uma demissão, o lado humano me incomoda muito de fazer um desligamento, para quem me conhece sabe.
mas eu assumo essa responsabilidade aqui e também comunico já que, de forma interina, né, o Felipe vai dar continuidade a essa sequência pesada que nós vamos ter. Pedrinho, o Vasco dos pontos corridos, só o Renato Gaúcho iniciou e terminou um brasileiro no comando do Vasco. Todas as equipes que conseguem altas posições têm a tendência de manter treinadores, ou algumas vezes, algumas realmente só se mantêm. O que acontece com o Vasco de gestão a gestão, que tem essa turbulência, e o Felipe tem algum caso que você já está planejando junto com a seleção? Olha, a questão do tempo de trabalho do treinador foi uma coisa que eu fui até muito sacaneado logo quando eu cheguei, né, que o Pacheco tinha sido contratado pela gestão anterior e com 4 jogos eu tive que fazer uma demissão e eu falei na época, né, pela perspectiva ali do acompanhamento, obviamente, dos trabalhos, eu percebi que não existiria uma evolução dentro daquilo que eu acreditava. Depois a gente subiu o Paiva, que deu uma resposta positiva, teve uma queda ali interna também, de rendimento, e a gente fez a troca. Eu acho que o contexto todo é muito difícil. E agora falando dos dois lados, né, do lado de cá como presidente e do lado de vocês, que eu já estive aí. Eu acho que a gente extermina tudo muito rápido, e acaba que o ambiente fica muito duro de ser sustentado. Às vezes você quer dar tempo de trabalho, por mais que não seja de repente um jogo que te agrade ao nível que você espera, mas se você olhar no cenário nacional, as opções de mercado também não são essas, entendeu? Então assim, você fica amarrado, mas não gosto de falar que é cultura, porque tem lugares que tem culturas horrorosas e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode fazer uma mudança. Pode partir de mim? Poderia. A decisão foi demorada a ser tomada? Foi porque em nenhum momento eu queria deixar qualquer ponto de interrogação que seria uma demissão para uma autoproteção minha. Em nenhum momento. Por isso que eu conversei bastante, tentei entender tudo, já estava realmente com um processo de avaliação de todo o contexto para tomar essa decisão, porque pela pressão já existia muito tempo para a saída do Fábio. E eu resisti porque eu queria tentar dar continuidade ao trabalho e tentar de alguma forma plantar alguma coisa para começar a mudar dentro pelo menos do que eu acredito no futebol. Mas eu acho que é muito forte o contexto. E eu estava com receio também de começar a atingir o desempenho dos atletas pela questão da atmosfera, do ambiente, por isso eu falei da questão anímica que a gente precisava fazer a troca. Não concordo de ficar trocando, me incomoda. Não faço a troca pela pressão, faço a troca por alguns aspectos de jogo, no qual não vou entrar no mérito. Também falo que entreguei as peças de forma demorada para o Carille, né? E a gente está em busca de uma reconstrução que leva um certo tempo para a gente atingir um nível técnico de jogadores também que a gente acredita. Mas como eu falei, e desculpa até me estender nessa resposta, eu falei vindo para cá e vou repetir, falar depois de uma derrota isso é muito ruim, mas é mais um momento para eu deixar claro que eu não faço nada com autoproteção. Quando eu falei que o Vasco estava entre os 8, a minha frase completa foi que o Vasco está entre os 8 melhores elencos. Eu quis dizer de time, dos 11. O que faria o Vasco pegar em cima e embaixo seria o desempenho. Essa foi a minha frase. E se você pegar jogador por jogador, dá para fazer a avaliação que eu falei. Eu não falei nenhuma loucura. Porque avaliar depois de uma derrota, é óbvio que você vai botar o valor do jogador para baixo. Então, assim, a gente tem jogadores ali que, se a gente conseguir desempenhar bem, a gente vai brigar lá em cima. O Fortaleza, individualmente, não tinha um time melhor que a gente, desempenha melhor do que a gente. O Atlético Mineiro, no ano passado, não tinha um time inferior ao nosso, era melhor tecnicamente e terminou atrás. Então, eu acredito que o desempenho possa potencializar o jogo do nosso time. Pedrinho, boa noite, Júlio Alfonso do Globo. Queria te perguntar como foi agora nessa conversa com o Carille, também no vestiário, se você chegou a entrar a conversar com os jogadores, porque na Vitória Cabelo a gente viu que os jogadores apoiaram o Carille, né? A pessoa começou contra o Corinthians, ou se intensificou contra o Corinthians, e depois na Vitória os jogadores foram lá, passaram ele no gol e tal, então parecia que internamente os jogadores apoiavam a continuidade do treinador. Queria saber como é que foi essa... Não, é uma decisão administrativa da gestão. É uma decisão muito difícil, porque, como eu te falei, o ambiente lá dentro é muito agradável, mas a gente precisava mexer, porque eu comecei a sentir que a gente vai ter uma sequência que é ruim para quem assume também, Felipe, de forma temporária, o outro treinador, porque não vai dar tempo para treinar. A gente joga quinta-feira em Ponta Grossa, depois joga em Brasília, depois viaja para Venezuela, volta para jogar em Salvador, depois vai para a Argentina. Então, assim, não vai ter tempo para treinar. E aí é um ponto de interrogação também para quem fala sobre futebol e para a própria torcida. O que vai ser exigido do próximo treinador? Qual jogo vocês vão querer do próximo treinador se não tem tempo de treinar? E o Carille paga um preço por isso também. Ele teve um tempo interessante ali com a eliminação do estadual, mas a gente joga terça, sábado, quinta, domingo. Então, assim, não tem tempo para ele fazer os ajustes. Por isso que eu não posso ser injusto e botar toda a responsabilidade nele e assumo toda a culpa que eu tenho nesse processo. A conversa, vou falar agora no hotel, que a gente volta para jantar rapidinho, e aí eu comunico para os atletas. Mas foi sempre muito difícil. A minha conversa com demissão, que não foi a primeira, já tiveram algumas funções de treinadores, é sempre muito delicado, né? Pedrinho, João Valente aqui na TV. Em cima disso que você falou, o povo técnico vai ter que pegar o trabalho durante, mas eu imagino que você já tem um perfil, ou algo que faz sentido para conseguir fazer exatamente para esse time renda, já que é um time que tem peças fortes. O que vocês estão buscando? Qual é o perfil que faz atrás e o que você pensa nisso? Então, a pergunta é interessante porque uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que tem no mercado, né? Então é uma luta constante sobre o que você acredita de futebol e sobre o que tem para ser ofertado. E existe uma escassez e uma cobrança muito forte por todos os lados. Então, assim, muitos treinadores, de repente, que tentam um jogo, ou gostaria de ter um jogo mais agressivo, mais ofensivo, tem um certo receio e acaba tendo um jogo mais cauteloso e aí acaba
indo para um jogo que não agrada tanto o torcedor e as coisas não fluem. Mas a intenção minha, particularmente, é sempre ter um controle mais do jogo, ter sempre mais a sensação que a gente está mais próximo de fazer o gol do que de levar, de marcar muito forte sempre, com pressão. Esse é o que eu desejo. Agora, daí a gente conseguir isso é uma outra questão. Presidente, Eduardo Canelas, canal Aula do Vasco. Você falou sobre a questão de entregar as peças tardiamente no Fábio. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: as peças que chegaram até agora, alguns, vou tirar um desse salário, estão com dificuldade de emplacar. O senhor teve também a janela do meio do ano passado, também a janela desse ano para melhorar a defesa, que segue sendo fruto de muitas críticas. A Calverret já fez uma citação, claro que você também com tudo. Existe uma consciência, ou já um debate, uma conversa, que a janela de correção vai ser uma janela de muita dificuldade para você, vai ser uma janela complicada. Existe essa responsabilidade batendo que vai ter essa necessidade? Obrigado. Você me permite discordar de 2 pontos. Eu acho que nós melhoramos a questão individual do setor defensivo, porque quando a gente toma gol, a gente sempre pega os 2 jogadores que jogam no centro da zaga. Quando eu não consegui trazer o Maurício Lemos no ano passado, todo mundo bateu muito porque eu não consegui trazer, e quando a gente traz, ele não servia mais. O Lucas Freitas é um jogador que tem potencial e tem um desenvolvimento importante. O João Vitor é um zagueiro que muitos clubes contariam com ele, e a gente faz um esforço para ele ter aqui, vai errar e vai acertar sempre. Então a gente fez essa recomposição na zaga, que eu acho que de repente pode trazer mais um outro jogador, mas não é a zaga especificamente posição que fez com que a gente sofresse os gols. Com relação à janela da temporada passada, eu acho que existiu, e sempre assumindo a responsabilidade, tá? Não estou tirando a minha responsabilidade não, mas todo mundo sabia que aquele período era o período de mais dificuldade do Vasco em 2024, porque seria o período do aporte. Por isso que existia um apelo tão grande para uma janela muito especial naquele período, e a gente sabia que a gente não tinha dinheiro para fazer. E as contratações que foram feitas, que houve questionamento sobre, com esse valor você traria outro jogador. A forma com que a gente conseguiu diluir as parcelas de pagamento, outros jogadores, ou empresários, ou clubes não aceitariam. Então, nós conseguimos fazer um movimento dentro do que a gente imaginava. Essa janela, se você perceber, a gente precisava de peças de reposição meio que dar uma enxada no elenco. Por exemplo, a gente não tinha um Adson, precisava trazer um jogador ali pela direita. Na esquerda, a gente precisava de beirada porque nós perdemos o David. A gente traz o Nuno, que é um meia-ponta, e o Lloyd, que é um cara mais velocista, que entrou bem no jogo hoje. O Garré é uma característica parecida mais com a do Adson, né, de mastigar um pouco mais o jogo. Não sei se eu estou esquecendo alguma contratação. Acho que não, né? De frente não. Então, o Oliveira, o zagueiro que veio, foi um jogador que tem um potencial de construção, que é um jogo que a gente sempre imaginou. Agora, para o meio do ano, já fui perguntado até antes do jogo sobre isso, a janela acabou de fechar, né? Só que assim a gente já começa a trabalhar e perceber que a gente precisa, eu acho que, tentar uma contratação um pouco mais forte, mais decisiva. Porque a gente já conseguiu dar uma enxadinha no elenco de peças de reposição em cada setor. Mas é muito difícil, porque se eu volto no assunto, muitos ficam falando que eu estou dando desculpa. Mas se eu não explicar o processo, não tem como vocês entenderem porque que de repente a janela a gente não traz jogadores que todo mundo espera que é um de potencial maior. Então assim, a gente está num processo de reestruturação financeira. Eu gostaria, não gostaria? É repetitivo? É chato? Mas a gente RJ aprovado, a gente vai criar um cronograma de pagamento para ser iniciado no próximo ano. A gente só na trabalhista, já de um acordo, a gente já saiu quase de 300 milhões para 80. É um processo doído, mas eu acredito muito que a gente consiga fazer um time competitivo. Agora, as peças que chegaram, muitas peças, a gente dá muito pouco tempo, assim. A gente cria um rótulo muito forte. E não estou falando das minhas contratações, não. As contratações anteriores também. Né? Por exemplo, o Cocão, que foi contratado, né, pela 777, né? O Verret, logo quando chegou, né, foram jogadores que foram questionados e deram uma resposta positiva. Né? Então, assim, eu acredito que os comentários que existem sobre as contratações é como se a gente não tivesse uma análise de mercado, como se a gente não tivesse uma análise de desempenho, um processo completamente que não seja profissional. O Vasco é uma empresa, mesmo não tendo um investidor ainda, é uma empresa. Então o processo ali é todo criterioso. Então quando a gente contrata o Lloyd, não é uma contratação, nós achamos o Lloyd interessante por causa, não. A gente viu os jogos, a gente pesquisou, a gente perguntou, e palavras de jogadores que foram gênios da bola, que jogaram contra o Lloyd, são treinadores ou não. Então assim, é um jogador que de repente demora um pouquinho mais a se adaptar do que o mundo. Eu só acho que o pré-jogamento é muito duro, assim. E a gente tem que entender a realidade. Eu falei isso uma vez para vocês e eu vou repetir. Vocês já imaginaram se eu tivesse trazido o Bruno Guimarães do Audax apresentando